Olá, meu amigo, minha amiga, liberto do poder das trevas. Quando falamos a respeito disso, muitas pessoas têm imaginado ser liberta de forças ocultas, de espíritos malignos. Mas a palavra de Deus fala assim, no livro de Colossenses, sobre a obra de Cristo. Quando falamos a respeito da obra de Cristo, muitas pessoas consideram que elas têm que fazer a obra. A obra já foi feita. Quando os judeus perguntaram para Jesus lá, o que faremos para podermos realizar a obra de Deus? Jesus disse o quê? A obra de Deus é essa, que creiais naquele que pelo qual foi enviado. Ele enviou. É o que as pessoas não creem, elas não creem na obra meritória de Cristo, porque ele veio e cumpriu com aquilo que deveria de cumprir. Hoje, quando oramos uns pelos outros, isso é a vontade de Deus na nossa vida. No Evangelho pregado por Paulo, em todas as cartas que ele enviou, as 14 epístolas, cujo qual tem relato na palavra, cujo qual ele escrevia, a igreja que estava em determinados lugares, ali ele sempre fazia menções de orações por aquele povo, por aquelas pessoas. E é isso que nós buscamos fazer através desse propósito que temos neste canal. Trazer para você uma palavra de fé e de otimismo, sim, mas orar em seu favor, da sua casa, do seu lar, da sua família. Se você deseja colocar o seu nome para oração, coloque nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, dê o seu like e também faça assim, ative o sininho. Os próximos vídeos serão indicados para vocês. Com certeza, a palavra de Deus diz assim, no livro de Colossenses, no capítulo 1, o título diz assim, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. A excelência, ou seja, extraordinário, excelso, magnânimo, acima de tudo. Cristo que nos resgatou, que nos trouxe para Ele. Nós não estávamos na antiga aliança, nós não vivemos naquele tempo, mas tudo que Ele realizou opera em nós também, porque se Ele não tivesse vindo naquela época, nós estaríamos voltados ainda no antigo pacto, na antiga aliança. Estaríamos nas trevas. E você vê que as pessoas nesse tempo, nesse período, elas infelizmente vivem nas trevas, porque elas vivem sob o domínio de quem? Sob o domínio de homens, escravizadas, porque tem sido levada para elas que elas devem prestar, das muitas vezes, a obediência, porque aquele homem tem uma unção, porque ele é ungido. Ora, se somos membros do corpo de Cristo, nenhum membro tem poder sobre o outro. Todos os membros têm a sua finalidade, mas nenhum é melhor que o outro. Cada um tem a sua função. E você vê que nesses lugares, infelizmente, em espaços físicos, é imposto sobre a pessoa que a pessoa tem que prestar obediência, ou seja, ela está em meio às trevas, ela não está liberta, porque ela considera, aliás, é levado para ela, é implantado dentro dela que ela tem que pagar preço, que ela tem que cumprir com obrigações, só que nós vivemos na graça de Deus. A graça é favor imerecido. E diz assim, capítulo 1 de Colossenses, do versículo 13 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus, como nós falamos sempre, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, é ele quem reina em nós, é ele quem reina em cada um daqueles que são eleitos. Você vê, não é angústia, não é aflição, não é tristeza, não é preocupação. O que acontece muitas das vezes, as pessoas, em vez de estar ouvindo uma palavra de fé e de otimismo, ela tem ouvido palavra de morte, porque ela se sente ameaçada. Jesus, quando no seu ministério terreno, ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz dessa forma. Você vê que ele diz dessa maneira no livro de Mateus, no capítulo 11, do versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansado de opressão, de sofrimento, sobrecarregado de problemas, como havia falado há pouco, de imposição de homens, que sempre tem levado as pessoas a realizar propósitos, campanhas,
que ela tem que estar todos os dias no espaço físico. Ora, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E ele disse mesmo assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vê que nesses lugares as pessoas têm fardo pesado, ela se sente oprimida, ameaçada, porque ela está vivendo aonde? Ela está vivendo, infelizmente, nas trevas, como nós estamos lendo aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 3 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. No antigo pacto, na antiga aliança, estavam vivendo ainda na consideração dos pecados, mas Jesus veio, o Cristo veio e tirou o pecado original, ele foi aniquilado, porque Jesus cumpriu na cruz o cordeiro do sacrifício. A vida que foi colocada no lugar da morte, a morte já não reina mais. Hoje, quando erramos, são obras da carne. É errar o alvo. E como sempre temos falado, a consequência é o resultado que a pessoa vai colher os frutos. E isso é inevitável. E como diz aqui, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo que existe foi criado por quem? Foi criado por Deus. Quando se trata aqui, quando falamos a respeito de tronos, soberanias, principados e potestades, logo a pessoa que foi induzida a entender que principado e potestade são espíritos, né? Que há uma hierarquia, como considero que tem um superior. Não existe um poder paralelo. Não existe. Existe um único Deus. E aqui se refere às situações criadas no mundo. Tudo foi criado por ele e para ele. E diz assim, ó, no capítulo 1, versículo 17, ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele tem que ser em primeiro plano, em primeiro lugar. Nele tudo o quê? Nele tudo subsiste. Nele subsiste uma vida de paz, de alegria de viver, um casamento abençoado, uma família abençoada, uma vida de saúde, de paz no coração, porque a consequência é essa. A obediência à palavra de Deus nos traz o resultado do que precisamos e necessitamos. Como diz aqui, ó, capítulo 1, no versículo 18 em diante. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Você vê, ele é o cabeça e o corpo. Não existe um corpo andando sozinho sem ter a direção da cabeça. Ele é o cabeça, ele é a cabeça da igreja. E nós somos membros do corpo. O corpo de Cristo é a igreja dele. E os membros, como já temos falado, não têm domínio sobre outros membros. A minha mão não manda no meu pé, no meu corpo. Qual a finalidade dos meus olhos? É melhor que a boca? É melhor que os braços? Não, tudo faz parte do corpo. E bem ajustado, e bem consolidado, é tempo de vida, é anos de vida, é saúde, se alimentando daquilo que nos fortalece realmente. Um bom alimento. E diz assim, ó, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Ou seja, quem é de Deus, meu amigo, minha amiga, não está afastado, não está excluído. Quem é de Deus e ninguém pode questionar. Nem a pessoa que é de Deus. É como o vaso, como tem uma passagem na Bíblia que fala que o oleiro faz o vaso da forma que ele quer. E assim também Deus nos fez da maneira que ele desejou fazer. O que tem acontecido é que muitas pessoas, em vez de viver uma vida tranquila, ela tem infelizmente vivido uma vida conturbada e preocupada, porque, como temos falado, é falado para ela que para ela ser de Deus ela tem que mostrar resultados,
porque se ela não tiver casa própria, se ela não tiver carro, se ela não tiver, né, tais coisas, é porque ela não é de Deus, é porque não vive pela fé. A fé é convicção, é certeza de que Deus é contigo, Deus é com você, sem sombra de dúvida, como diz aqui, ó. Olha só. E a vós outros também, que outrora eres estranhos inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, ou seja, desejos desenfreados da carne, porque toda questão de pendência para as coisas da carne se torna inimiga de Deus. E como diz assim, ó, e agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, no qual Paulo, falando desta forma, ele se tornou ministro. Ou seja, quando falamos a respeito da pregação do Evangelho, que foi pregado na época de Paulo por todo o mundo, porque o mundo se consolidava no que diz respeito ao antigo mundo, né? Hoje nós vivemos, inclusive, com um mundo mais sofisticado, mais adiantado, tecnologia e outras coisas mais. Mas o mundo na época de Paulo foi pregado o evangelho a toda criatura debaixo dos céus naquela época, naquele tempo. E você vê que a palavra de Deus fala aqui que Deus reconciliou consigo todos. No passado havia um povo que era escolhido de Deus, Israel. Tanto é que os judeus na época não falavam com os samaritanos. Havia um conflito, havia uma separação. Hoje não existe mais. Não existe mais a questão com respeito à etnia, com respeito a um povo escolhido. Hoje, quem é de Deus são aqueles que são eleitos, são escolhidos, já têm dentro de si essa convicção. Não importa onde que a pessoa esteja. Muitas são as pessoas que, infelizmente, estão escravas em muitos lugares e são de Deus, só que ainda não foram libertas do império das trevas. As trevas prevalecem contra ela. A imposição, porque é levado a ela entender que se ela desobedecer, ela vai ser castigada, ela vai para o inferno, um inferno cujo qual nós estaremos falando nas próximas oportunidades, criado justamente questão de interpretação pelos homens, porque uma coisa é certa, meu amigo, minha amiga, Deus é bom, Deus não é mau não, porque muitos têm se considerado que Deus irá castigar. O castigo foi o homem que escolheu. Quando acontece alguma coisa, muitas vezes a pessoa não tem percepção, mas ela vive num mundo cujo qual o próprio homem trouxe a maldição para o mundo. Quando Adão desobedeceu, Deus disse assim, ó, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, hoje quando a pessoa sai de casa, que ela vai resolver algo, ela já deve sair agradecendo a Deus por Deus já ter livrado ela do homem maligno, do acidente, do assalto. Ela já agradece antes, com ações de graça, porque ela já tem essa convicção. Olha, meu Deus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor já tem me levado em segurança a tal lugar e trazido debaixo da tua proteção e guarida. E é isso que acontece quando a pessoa já tem essa convicção. Ela já agradece, mesmo ela não vendo com seus olhos físicos, mas ela tem essa convicção de que Deus já a abençoou. E é isso que temos que ter, esse entendimento. Quando a pessoa tem a mente dela esclarecida e os olhos iluminados, ela tem essa percepção. Porque quem anda nas trevas não sabe para onde está indo. A pessoa que está no meio da escuridão, ela pode estar colidindo e fechando em vários obstáculos. Agora, uma pessoa que anda na luz, ela tem percepção de tudo. E uma pessoa que é de Deus, ela já tem essa convicção de que a oração é o poder de Deus se manifestando nela. Porque o Senhor Jesus ensinou desta maneira, pedir e dar-se-vos-á, pois todo que pede, ele recebe. E com ações de graça, né, o próprio Deus, através de Paulo, na sua carta, falando lá aos Filipenses, quando ele diz assim, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e toda súplica com ações de graça, ou seja, já agradecendo mesmo que não esteja vendo com seus olhos físicos, mas já aconteceu da sua família ser abençoada, do seu casamento ser uma bênção. Já aconteceu de você ser próspero, bem-sucedido. Aí talvez a pessoa diga assim, mas não estou vendo.
Então não questione desta maneira, creia, confie, fale com a tua boca aquilo que você quer que aconteça, profira com seus lábios. Já deu tudo certo, vamos em frente. E é isso que Deus já determinou, porque, como diz aqui, ó, ele já habita em cada um de nós. Nós somos templo do Espírito, nós somos morada do Pai, nós somos um com Ele, tá entendendo? Então isso não é uma questão de algo que ainda vai se realizar. Você vê que nos lugares como a gente tem falado, eu não estou aqui falando de A, B, C ou D, dando nome aos bois, mas todo e qualquer lugar que há um espaço físico, aonde diz que a pessoa tem que ir lá para buscar a Deus, tem nada a ver com Deus, porque não é o lugar onde Deus habita. Se é um espaço físico, aonde está sendo proferida a palavra, que está levando a pessoa a ter essa convicção, essa segurança, essa certeza, não levando ela à prática de obras para que ela tenha merecimento de obras meritórias, é um lugar onde ela está se reunindo para confraternizar com seus irmãos. E isso não tem nada a ver com respeito aos acontecimentos de muitos lugares que existem hoje, impõe sobre elas e ela infelizmente está vivendo nas trevas. As trevas estão tendo domínio sobre ela. Porque um dia que a pessoa toma conhecimento realmente da verdade, a verdade liberta ela. Liberta ela, não, opa, eu não tenho necessidade de estar sendo instruído por ninguém. Muitas são aquelas pessoas, mas se eu não estiver nesses lugares, né, eu me sinto fraco. Ou seja, a pessoa está sempre sendo escravizada, infelizmente ela não está livre, não está liberta. Então, como diz aqui, ó, agora, porém, ele vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte. Se já foi determinado, não precisa que eu venha a querer realizar. E diz assim, ó, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ou seja, é ele quem nos justifica, é ele quem nos purifica, é ele quem nos lava, é ele que nos fortalece. E diz mais, se é que permaneceis na fé. A fé não está se referindo à obra. Inclusive, é dito para ela que a fé sem obras ela é morta. Claro que é, mas não está se falando em pagar preço. A fé sem obras, porque não adianta uma pessoa chegar para mim e dizer que ela está com fome e eu dizer para ela assim, vá em paz, que você já está abençoado. Onde que ela recebeu alguma coisa? Agora, se ela chegar e dizer que está com fome e eu estender a mão e dar para ela um sustento, até uma fatia de pão que seja, essa é a obra que está sendo realizada. E essa é a fé com obras, porque a fé sem obras justamente ela é morta. E por isso diz aqui, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus. Está aqui registrado que foi pregado. Hoje, quando pregamos a palavra, é de levar para a pessoa a libertação dela na mente, para ela ser liberta no entendimento. E é essa compreensão que Deus quer que venhamos ter, porque Ele nos deu liberdade. Nós somos livres, só que não podemos fazer da liberdade oportunidade de libertinagem, não. É viver uma vida reta, uma vida digna, idôneos, irrepreensíveis. Isso, uma oportunidade também estaremos falando, é de julgar o mundo. Não julgar com palavras, com proferimento, mas através do comportamento. Porque uma pessoa que é de Deus verdadeiramente, quando ela chega no lugar onde as pessoas sabem que ela é de Deus, as pessoas se sentem constrangidas. Tem lugares que a pessoa que ela é de Deus, ela chega, porque Deus está ali com ela. A presença de Deus chegou junto com ela. E as pessoas naquele lugar se sentem bem, que tem pessoas que dizem assim, como eu me sinto bem perto dessa pessoa, desse homem, desta mulher. Por quê? Porque a presença de Deus está nela. E ela está dentro de um lugar, num espaço físico? Não, porque Ele habita justamente em cada um de nós. E Ele habita aí contigo. Vamos fazer esta oração já determinando com ações de graça, já agradecendo, como eu falei para vocês. Quando a pessoa sai para ir para algum lugar, já tem que estar agradecendo que ela já está debaixo da proteção e guarida, tanto na ida quanto na volta. Pai querido e amado, adorado, exaltado, magnificado é somente o Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pela tua compaixão e obrigado pela tua graça e misericórdia.
A graça, meu Deus, do Senhor que nos sustém, nos fortalece, nos dá essa convicção, essa certeza, essa segurança de que tudo já deu certo. Porque o Senhor, meu Deus, é conosco, o Senhor é com esta pessoa, o Senhor é com este homem, com esta mulher. Pode ela estar passando, meu Deus, uma dificuldade momentânea, mas tudo é passageiro, porque já está determinado que tudo já se fez novo na vida dela, no casamento, na família, na saúde, na vida econômica, na vida financeira. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, inclusive, meu Deus, por momentos que passamos que o Senhor até permite. Não porque, meu Pai, o Senhor quer nos provar com algo, mas para que venhamos nos fortalecer, meu Deus. Porque, meu Pai, a convicção que o Senhor tem nos dado, meu Deus, é que nos dá forças para seguir sempre em frente, porque tudo já deu certo, porque o Senhor é conosco. O Senhor prometeu, meu Deus, e a promessa do Senhor, meu Pai, ela já se cumpriu. Ela não está para se cumprir. Tudo já se realizou. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque assim está determinado por ti, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, pela obra do Senhor realizada. O Senhor realizou tudo na cruz, meu Pai. Nos deu vida, nos trouxe entendimento através da Tua palavra em nós. Muito obrigado por tudo. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça e misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor, meu Pai, ser com cada uma dessas pessoas. Muito obrigado por tudo. Te louvamos, te agradecemos em nome de Cristo, nosso Deus amado. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Amém e graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Seja uma pessoa que tenha essa vida de paz e de alegria. Nós vamos ficando por aqui. Estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço a todos.